Agora teremos o painel Princípios para a Excelência com Equidade, um indicador sobre a desigualdade. Neste painel, veremos como podemos enxergar melhor o caminho que estamos fazendo e, à luz de novos dados, como caminhar cada vez melhor, com percursos mais acertados, porque aprendemos com os caminhos que já trilhamos. O nosso convidado irá nos apresentar alguns novos dados focados na desigualdade racial e de classes, e como esses elementos podem ser decisivos para o sucesso escolar ou não dos estudantes brasileiros. O nosso convidado é pesquisador, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e ex-presidente do INEP. Seja bem-vindo, Chico Soares. Prazer em recebê-lo, Chico. Bem-vindo. O palco é teu. Aqui. Eu queria, então, repetindo o que Bira falou, eu vou falar de desigualdade de resultados e eu sou o FMG. Mas eu queria começar agradecendo a Fundação Lema pelo convite e agradecendo a Camila de forma especial, porque ela me convidou para falar para vocês. Vocês são o futuro da educação no Brasil. Então, falar para vocês, eventualmente, impactar a maneira, as escolhas que vocês vão fazer é algo extremamente importante. Nós recebemos, a minha geração, uma educação muito complicada. Quando eu nasci, o Brasil tinha 50% de analfabetos. Nós melhoramos muito, mas nós estamos entregando uma situação que ainda é muito ruim. Tudo tem ônus e bônus, vocês vão ter muitas alegrias, mas eu deixo essa ideia de que terão ônus também. Eu tenho que falar sobre educação. A primeira coisa é dizer que nós não estamos sozinhos. O mundo inteiro está envolvido numa discussão na educação. Em particular, as Nações Unidas têm os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17 objetivos, e o quarto objetivo é o da educação. Quem trabalha, quem leva à frente esse, é a Unesco. E a Unesco, ela teve esta declaração em Incheon. Incheon é uma cidade na Coreia. Eu tive enorme satisfação de fazer parte da delegação brasileira, onde nós assinamos virtualmente um compromisso, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, que basicamente é a mesma síntese do que nós estamos e vamos tratar hoje aqui. Que, leiam comigo, que assegurar educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover aprendizagens ao longo da vida para todos. Então, é o que a gente vai falar nesse. Eu queria, então, dizer que o mundo inteiro está preocupado com isso. Os jornais do Brasil, mesmo as pessoas de corte mais liberal, elas estão falando muito de desigualdade. O mundo inteiro está falando de desigualdade. É impossível continuar na trajetória em que estamos. Muito bem, mas eu vou falar de educação. Eu vou pedir licença, Biro, vou ficar de pé. Tá, ok. É que eu não estou querendo fugir, eu sou o mestre de cerimônias, então eu tenho que fazer a coisa. Muito bem. Então, educação, eu queria deixar claro, educação é aprendizado. Educação não é processo. E é aprendizado para a pessoa, para a criança, para o jovem. Então, esse é um primeiro ponto importante que eu queria dizer. Mas eu tenho que, logo em seguida, falar, mas quais aprendizados? Essa é uma discussão importante, é uma discussão importantíssima. E, grosso modo, eu tenho 3 grandes conjuntos de aprendizados. Eu tenho os conhecimentos, você pode dizer os disciplinares, você tem a capacidade de usar o conhecimento e tem as atitudes, que vieram para a escola, já estavam na educação como um todo, mas agora ela veio para o ambiente escolar. E, naturalmente, eu vou juntar tudo isso numa expressão que tem um pouco de problema na educação, que chama competência. A ideia da competência é colocar essas coisas para a solução dos problemas da vida. Eu vou elaborar isso um pouquinho, porque é importante ter clareza sobre o que nós vamos falar. Nós estamos falando de educação. Eu falei que educação é aprendizado, mas eu queria insistir que a educação, então, é o conhecimento, as habilidades e as atitudes. Em inglês fica knowledge, skills e attitudes. Mas eles não existem sozinhos. Olha a trama aqui. Eu vou juntar estas coisas para produzir algo concreto, que é o quê? Que é a solução do problema da vida.
Tá? Então, isso é extremamente importante. Se não for solução, esses conhecimentos ficam mortos. Esses dois podem ser considerados tipos de conhecimento. Eu só diria que essa discussão é uma discussão importante. Eu gosto desse infográfico, é o infográfico da OCDE, mas eu gosto mais desse infográfico, que é a da rendeira cearense. Eu tenho os 3 grupos de bilros, ela joga bilro e vai construindo a educação de cada um. Cada pessoa sai da escola tendo aprendido alguma coisa. Todos são importantes. Eu tenho que, portanto, construir a renda. Às vezes a gente esquece disso. A gente que não precisa da educação, esquece que minha mãe, eu fui fazer doutorado, minha mãe e meu pai estudaram pouco. E aí minha mãe escreveu para mim, falando: meu filho, eu já sei o que é uma tese. Eu inventei um ponto de crochê e fiz uma colcha. Eu tenho a colcha até hoje. Eu adoro isso, porque nós que somos da universidade detestamos fazer a colcha. Entende? Inventar tem que fazer. Tá? Isso é que é educação. É educação para as pessoas. Muito bem. E aqui eu estou simplesmente repetindo a definição de educação, que é um processo intencional de aquisição dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes. De onde que vêm as atitudes? Dos valores éticos, culturais e emoções. Isso é importante. A educação não é só a gente cabeça, é a gente corpo, é a gente cultura, é a gente pessoa. E, naturalmente, mobilizando tudo isso para ter uma vida melhor. Muito bem, eu tenho que falar de resultados. Para vocês, eu não vou pedir desculpa, mas sempre quando, às vezes, eu estou num grupo mais educacional, quando eu falo a palavra resultado, isso cria um pouco de problema. Então, resultados educacionais. Por que eu falo de resultados sem vergonhas? Porque resultado é a expressão do direito. Quer dizer, quem diz que defende o direito à educação numa situação, numa escola, num território, onde tem criança que não aprendeu, no mínimo é cínico. Então, não tem nenhum problema da gente falar de resultado se a palavra resultado estiver associado com essa ideia importante, que é a garantia do direito de aprender, que é a educação. Pois bem, mas eu quero falar de direito concretizado. E quando que o direito está concretizado? Quando a criança teve acesso, permaneceu e aprendeu. Os meus colegas mexicanos falam APA, acesso, permanência e aprendizado. Nossa, eu vou me ater mais ao aprendizado, mas antes deixa eu só falar um minutinho sobre os primeiros. São pessoas de várias cidades, vários municípios que estão aqui. Então, se eu chegasse aqui, hoje quando eu entrei aqui na discussão, estava a professora de Marataízes falando. Eu lembro de Marataízes. Aí eu falei, se eu chegar em Marataízes, o que eu deveria perguntar sobre a educação? Então, você devia perguntar a porcentagem dos estudantes que estão no ensino médio na idade correta. Porque se você está no ensino médio de 15 a 17 anos, alguma coisa você deve ter aprendido. Você foi promovido, você não teve uma carreira muito irregular. O Brasil, olha, esse é um dado de 2014, eu agradeço todos pela educação, isso não mudou muito, nós estamos aqui beirando 60%. Ou seja, eu tenho 40% de jovens ou que não estão mais na escola ou que estão atrasados. Isso é um desperdício, é uma coisa fantástica. Ainda, além disso, a limitação que isso traz para a pessoa. Você imagina a beleza das coisas feitas pelo ser humano, que uma pessoa que simplesmente não teve chance da educação não vê. Mas isso é um lado. O lado econômico é mais sério ainda. As oportunidades que a pessoa vai ter. Nós não enfrentamos isso, mas quem não tem ensino médio não consegue ser nada. Absolutamente nada. Então, nós temos ainda, infelizmente, muita gente sem isso. Pois bem, mas eu preciso falar de alguma coisa diferente. Eu preciso falar de como nós estamos tratando os resultados educacionais. E nós estamos viciados no IDEB. Então, eu falo, o IDEB, faltou o acento, ele é a bússola da educação brasileira. Bem, o que é o IDEB? É uma síntese dos resultados educacionais. Eu falo com o Reinaldo, que foi quem desenhou o IDEB, a importância do que ele fez. Porque ele fez uma síntese de resultados educacionais. Vocês lembram da imagem do meu menino lá, que eu chamo de Jonathan? Ele levanta a mão e fala assim, ô prefeito, eu tenho direito
A quê? Você vai garantir meu direito à educação, meu direito de ter acesso, meu direito de ficar na escola? Então, o IDEB, ele tem essa dimensão. No entanto, o IDEB é imperfeito, mas ele é útil, né? Eu falo que ele é uma luneta, não um telescópio, que funcionou muito bem. Então, antes de falar qualquer coisa, deixa eu repetir esse quadro. Quando eu estive no governo, eu tive que usá-lo de maneira... dizendo que o Brasil, nos anos iniciais do ensino fundamental, ele foi melhorando sistematicamente. Quer dizer, nós temos que comemorar esta situação, que éramos assim, ficamos assim. Então, é dentro desse espírito de que isso é bom, que eu preciso dizer, tem coisas para melhorar. Tá? Então, não digam que o Chico falou mal do IDEB. Eu disse que nós precisamos de algo ao lado do IDEB. E que algo é esse daqui? Desigualdade. Aí eu queria que vocês levassem essa frase. Aí sim, qualidade para poucos não é qualidade. Nesse país aqui, de forma muito especial. O nosso país, gente, ele é viciado em exclusão. O que a gente quer? Eu quero ter dinheiro para alguém fazer para mim. A ideia do empreendedorismo, ela é difícil no Brasil, porque fazer não é para branco. Entende? Fazer é para quem está... Então, é isso que a gente tem que mudar. Então, a qualidade tem que ser para todos. E aí, eu preciso considerar as desigualdades. Então, o que eu queria? Não é simpático, mas é meu papel. Que você saísse daqui com essa ideia. Escuta, aqui, onde eu estou vivendo, como que está a desigualdade? Eu preciso elaborar isso. Por que eu estou falando de desigualdade? Porque, eu vou usar uma expressão um pouco da economia, usar o IDEB como única, eu enfatizei única, função objetivo de uma escola, gera efeitos indesejáveis. O meu colega uma vez me disse uma coisa que eu repito, e alguns já devem ter ouvido, né? Cuidado com o que você pede a Deus, porque Ele acaba lhe concedendo. Então, o prefeito não pode pedir um IDEB alto só, ele tem que fazer mais alguma coisa. Por quê? É muito fácil conseguir IDEB alto com políticas horrorosas. Por exemplo, reprovar nos anos pares é política efetiva. Gente, nós estamos num ano ímpar, não dá mais para reprovar. Eu estou apenas dizendo que os que querem otimizar e não têm alma, eles falam isso. Eu não tenho evidência que isso está sendo usado no país, mas algumas coisas parecidas com isso têm sido usadas. Para mim é mais sério o seguinte, os evadidos não impactam o indicador. O que é isso? O IDEB, ele funciona no ano de que você fez a prova. A aprovação é só do ano em que a prova Brasil é feita. Então, o aluno que evadiu, que sumiu do sistema, ele nem impacta. Eu não sei se vocês se dão conta de como que isso é brutal. Nós julgamos uma criança para fora do sistema e usamos um indicador onde aquela criança não pode mais impactar. E ela está lá dizendo, oh, ei, ô Chico, você que é um homem das medidas, me leve em consideração. Percebe? Ele tem razão. Tá? Esse é muito sério e isso daqui também é muito sério. Quando eu trato de média no Brasil, eu invisibilizo desigualdades. Então, é isso que eu queria chamar a atenção. E como que eu vou resolver isso? Mas antes, eu preciso mostrar uns números. Eu sou da época dos festivais, né? Então, tinha uma música que falava assim, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Não, isso não vem do sertão, não. O sertão é muito melhor do que... Olha aqui o que acontece. Eu vou omitir o nome da cidade, cada pontinho desse é uma escola. O que está acontecendo aqui? Nível socioeconômico é uma medida que a gente construiu para cada escola. Então, quando o nível sobe, o IDEB sobe. Tinha uma música que falava isso, né? O de cima sobe e os de baixo... Isso é muito brasileiro, né? Não pode. Então, eu chego na cidade, porque como eu conheço os dados, eu já faço esse gráfico. E eu chego na cidade... O secretário falou, não, aqui nós estamos muito bem, o nosso IDEB é tanto. Aí eu falo, mas você tem umas escolas, olha aqui, né? Essa escola daqui, ela atende os alunos, né? Uma vez eu estava numa cidade que eu cheguei, a diretora chegou, não, mas a nossa escola é muito boa, ela está com IDEB tanto. Eu falei, mas a sua escola é aquela ali.
Ela falou, mas como é que o senhor sabe? Bem, eu estava numa cidade pequena, eu estava no centro da cidade. A escola do centro deve ser a escola onde está todo mundo lá. Então, não pode. Ô, gente, mas o próximo é mais sério ainda. Concentrem só aqui nas colunas, eu dividi os alunos em 5 grupos, esse é o grupo mais baixo, esse é o grupo mais alto. O Brasil melhorou, 180, 184, 187, 183, 197. Mas os de cima cresceram mais rápido. Uma diferença que era de 24, isso menos isso, ela foi crescendo e está em 42. Sabe o que é 42? É 2 anos de escolarização, 2 anos. Então, esses daqui, é como se eles tivessem 2 anos na frente daqueles de lá. Perceba que aconteceu uma coisa boa agora, né? Nós demos um salto aqui, que foi interessante, mas não, que estava paradinho, né? Bem, então nós temos que trazer isso. Como que nós vamos trazer? Eu acabei de fazer um esforço, na realidade tive um apoio, e fizemos um indicador, que é indicador de desigualdades e aprendizagens. Eu vou falar, mas os detalhes estão nessa página, é um portal da Fundação TID Setúbal, e que nos permitiu apresentar de maneira um pouco mais organizada uma ideia que é uma ideia importante. Qual é a ideia? A ideia é dizer, junto com o IDEB, nós precisamos colocar uma medida de desigualdade. É só isso. Não perceba, não coloquem na minha fala a ideia a ideia de ser contra a medida, contra resultado. A ideia simplesmente é que a educação exige um pouco mais. Bem, eu tenho que chamar a atenção. A gente fala muito de equidade contra igualdade, que equidade seria dar diferentes para os diferentes. Mas a gente esquece que isso é possível. Eu posso ter equidade e ter desigualdade. Isso eu queria que vocês... Todo mundo fala em equidade, todo mundo. Eu não tenho nada contra isso. Mas você tem que ter clareza de que uma política equitativa pode ter desigualdade. E para nós que estamos por cima, é muito fácil. Eu já tenho uma política equitativa. Quem está de baixo, ele está batendo na desigualdade, se ele aprendeu ou não aprendeu. Pois bem, o problema é como tratar isso. Desigualdade, diferença não é desigualdade. Como é que eu vou distinguir essas duas coisas? A forma de distinguir, gente, aí a matemática é um pouco mais difícil. Não dá para fazer todas as evoluções, mas a ideia é isso. Imagine que eu esteja aqui e que deveria estar aqui. Qual é o problema? Este daqui tem muitos valores baixos. Então, essa observada, ela é indesejada. Por quê? Porque eu tenho muita gente que está aqui embaixo. Agora, esta daqui, ela tem menos gente aqui. Então, desde que eu tenha uma variação em resultados adequados, ou pelo menos decentes, eu não tenho que brigar com a variação. Ao contrário, nós não querendo igualdade. Felizmente, nós somos diferentes. Eu adoraria fazer coisas que eu não sei, mas eu nasci sabendo fazer coisas. Eu era muito bom aluno de matemática. Aliás, eu era o melhor que eu conhecia até chegar em Belo Horizonte. Mas eu sou um desastre em várias outras coisas. Eu não tive aula de arte, então não sei desenhar nem um coração. É dó mesmo, Por isso que eu coloquei minha filha na hora de arte. Bem, gente, então essa é a ideia, foi um pouco complicado. Eu vou passar para a explicação, não dá para eu falar demais. O que nós criamos foi basicamente essa ideia. É um ponto por município. E onde que eu gostaria de estar? Olha, eu quero estar no nível alto, mas eu quero estar perto dessa reta que caracteriza a ausência de desigualdade. Aqui eu estou falando da desigualdade de nível socioeconômico, mas se eu colocasse a diferença induzida pela autodeclaração racial, seria muito parecida, tá? Seria muito parecida com essa. O NSE e as diferenças de cor, raça, elas são muito, muito próximas. Portanto, quando as duas estão juntas, é muito complicado. Então, essa é a ideia que você está aqui. Eu peguei isso daqui, porque eu gosto de dizer, isso aqui são as capitais. Eu não coloquei o nome para não ofender ninguém, mas eu trouxe isso aqui porque eu gosto de Teresina. Então, Teresina é esse número aqui. Ó. Então, olha, Teresina não está aqui. Olha o desastre que seria estar aqui. Você está cá embaixo, não me interessa essa igualdade. Tá? Então, o que eu quero é que Teresina suba para cá.
Mas eu não vou lhes dizer quem que é esse daqui. É horrível ser pobre aqui, ó. Quer dizer, então eu chego na cidade e falo sobre isso, né, o secretário, o prefeito às vezes não gosta. Eu tenho que terminar. Eu vou dizer, gente, exclusão é uma coisa séria, e a exclusão pode acontecer porque o aluno não aprendeu ou que aprendeu menos do que seus pares. Porque aí as pessoas falam, não, mas agora eu vou fazer um concurso, vou selecionar os melhores. Eu garanti igualdade de oportunidades. Mas se o sistema é desigual, percebe? Quem aprendeu menos vai se dar mal. Tá? Então tem que ter as duas coisas. Quer dizer, eu tenho que aprender e eu tenho que ter todos os grupos do mesmo jeito. Então, felizmente, eu vou ter que ultrapassar um minutinho. Qualidades, são 3 qualidades dos aprendizados. O que é qualidade de aprendizado? Que eles sejam relevantes, base. O que é qualidade pedagógica? Não deu para falar, mas olha, não dá para falar de educação sem falar de escola, de professores e de alunos. E qualidade social, cidadania e cidadania global. Pois bem, eu vou ficar com essa ideia aqui para dizer o que eu estou querendo. Usar o IDEB, junto com o IDEB, um indicador de desigualdade. Repito que qualidade para poucos não é qualidade. E uma nova meta, se eu pudesse sintetizar, se eu pudesse falar com o prefeito, se ele pudesse dizer, escuta, eu vou olhar vocês pelo desempenho do menor. Um dia na minha casa, nós éramos só 3, meu filho não tinha nascido, e minha filha falou assim, meu pai, vamos fazer uma eleição onde a minoria ganha? Ela queria uma cachorrinha, pai e mãe não queria, eram 3 votos, percebe? Então nós precisamos ter uma educação onde o menor não esteja tão longe, vai ser melhor. Eu vou terminar com uma coisa da minha geração. Eu vou terminar dizendo o seguinte, você tem que gostar, é claro que vocês todos gostam da educação, mas tem que bater no coração, senão não vai funcionar. O John, diz a lenda que o Paul ia visitar o John, que estava se separando da Cíntia, por causa da Yoko Ono. E no carro, ele falou, puxa, tem o Julian, que é filho do John. E aí ele começa a compor isso, onde ele fala o seguinte, olha, hi, Julian, não se sinta tão mal. Pegue The Sad Song, seus pais estão se separando, and make it better. E faça melhor. Faça a educação brasileira melhor. Chico, muito obrigado mesmo. Fica aqui com a gente, que agora a gente vai ter uma conversa. E para conduzir este diálogo entre Chico e todos nós, eu convido para vir ao palco ela que é Lehman Fellow e coordenadora do CEIP, Centro de Excelência em Inovação e Política, Débora Lourenço. Bem-vinda, Débora. Vem aqui. Tudo certinho? Bem-vinda. Aqui mesmo. Eu passo a palavra para você. Todos os dois estão funcionando. Boa tarde, gente. O Bira já disse para vocês 2 coisas importantes. O meu nome, eu sou Débora, e que eu sou uma Lehman Fellow, desde 2015, se não me falha a memória. O que ele não falou, eu acho que eu também não tive a oportunidade de contar para o Chico no nosso almoço, é que eu sou cria de escola pública, eu sou carioca. Se alguém aqui é do Rio conhece o Colégio Pedro II, um colégio federal, um colégio de... Mudou a minha vida, abriu portas... que culminaram com eu ser uma Lehman Fellow e ter ido estudar em Stanford. E esse tema me é muito caro, porque, como ele falou, uma qualidade para poucos não é qualidade. E conforme eu fui avançando na minha vida e fui vendo pessoas que eu amava e cujo potencial eu admirava ficando para trás, porque não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive. Então, isso me incomodou e foi uma das coisas que me fez, já adulta, descambar para o lado da educação, que eu tentei fugir no meio do caminho, relações internacionais, política, mas a educação
me puxou de volta. E é por isso que eu queria começar com uma pergunta, que eu nem avisei o Chico que ia fazer essa pergunta, que é um pouquinho mais pessoal. Eu queria te perguntar, Chico, com tantos assuntos dentro de educação, tantos problemas para resolver, por que você foi trabalhar com desigualdade? O tema, primeiro, como que eu saí, né? Eu era professor titular do Departamento de Estatística da UFMG. A professora Maria Helena criou um programa para atrair pessoas por causa das avaliações. Mas percebeu, tinha já uma preocupação social de onde que eu tinha vindo, e, de repente, a ideia de que média, que estatístico adora, não serve na educação. Então, a primeira coisa que eu fiz, junto com colegas, e aí não tem originalidade, mas eu trouxe uma tecnologia que estava disponível e criei um indicador de nível socioeconômico das escolas. Então, Débora, para mim, foi a oportunidade. Eu conhecia a técnica e cheguei na educação onde eu percebia uma expressão da minha maneira de ver o mundo. Entende? Isso aí eu não pude falar, mas eu aproveito para dizer o seguinte: quando a gente está falando de educação, a gente está falando da pessoa, mas eu estou falando da coletividade. Essa é uma coisa importante. Educação só para você não vai resolver. Então, isso me marcou muito, mas teve a oportunidade técnica sobre isso, é lógico, né? Eu sabia fazer os números. Eu apenas comecei a obrigar os números a descrever melhor a realidade do Brasil, né? É bom que você terminou falando de descrever a realidade, porque antes de vir para cá, eu dei uma olhada no site do IDEA, recomendo, quem tiver oportunidade, que faça isso. E a minha primeira reação foi pensar que quando a gente joga a luz sobre um problema dessa magnitude, que é o primeiro passo, né, reconhecer o problema, mas reconhecer o problema não é enfrentá-lo ainda, é só o primeiro passo. E algumas vezes, quando a gente se depara com indicadores tão alarmantes, pensando agora como um gestor público, né, o gestor daquela cidade que você não quis nem dizer qual que era, que estava naquela ponta, que conselho, se você pudesse dar um conselho, você falou que se pudesse falar com o prefeito, falar com o secretário, que conselho você daria para esse gestor que se importa com a redução das desigualdades e que está contemplando esse problema sem tamanho? O problema da desigualdade, ele tem um problema que ele é a invisibilidade, que eu me referia antes. Mas onde que ela está concretizada? Ela está concretizada no aluno mais fraco. Por isso que eu sintetizei. Se eu pudesse dizer, vamos colocar junto, vamos dar prêmio para quem tem gente lá em cima, mas para quem não tem gente lá embaixo. Quer dizer, a criança, o fraco, é ele que eu estou precisando. Conversando com um economista de Stanford, que você conheceu, o Hanushek, né? O Hanushek falou: Chico, vocês estão com uma uma coisa de ferro amarrada no pé, que é o baixíssimo desempenho dos mais fracos. Então, melhorar aquela criança que está ali é fundamental. Para isso, e tudo que eu estou falando, o indicador tem que dizer isso. Eu aproveito, Débora, a Bachelet no Chile tem voucher. E o voucher era igualzinho para todo mundo. Uma enorme discussão. Ao invés dela brigar com o voucher, o que ela fez? Ela aumentou o voucher para os pobres. Quer dizer, você colocou aquelas pessoas que estavam fazendo inovações, etc., para atender os que mais precisam. Então, no Brasil, eu sou muito a favor, nós vamos aumentar 50 pontos no PISA. Sim, como é que eu vou aumentar? Eu vou aumentar melhorando os desempenhos dos que estão baixos. Entretanto, não existe só um Brasil, são muitos Brasis. Pelo amor de Deus, nós precisamos ter gente lá em cima. Nós já temos gente lá em cima, são pouquinhos. O problema é que eu tenho muita gente cá embaixo. Então, é equilibrar esses dois pontos. Resumindo o que você me perguntou, preocupe-se com quem está desempenhando pior. Isso tem que ser política, dê incentivo. Entende? Olhe as escolas pelo tamanho, pelo nível do mais baixo, e não só pelo outro. Mas puxa o outro, tem espaço para as duas coisas. Quando você fala para olhar para quem está lá embaixo, nas suas pesquisas, esse aluno que está lá embaixo tem cara? Quem é esse aluno que está lá embaixo? Essa é a parte dolorosa do Brasil. A primeira coisa é que a gente que está estudando, a gente divide em fatores. Nas pessoas, os fatores estão juntos.
Eu, quando fiz os primeiros estudos disso, eu falei, isso aqui eu fico com vergonha de apresentar. Quer dizer, quem que está mais excluído? Tá? É uma menina que se autodeclarou preta, de nível socioeconômico baixo, em matemática. Os meninos estão muito parecidos com isso. Mas essa menina, ela, em relação a quem está lá em cima, os meninos que se autodeclararam brancos, de nível socioeconômico mais alto, só a escola pública, nós não estamos lá. Entende? Ela está a 3 anos dos outros. Então, não dá para fugir. Quando eu estou dizendo preocupar com a pessoa, é olhar aquela pessoa. Se é menino, se é menina, se é negro, se é pobre, é ela a pessoa. Entende? E isso é muito complicado no Brasil, sabe por quê? Seria reconhecer que aquela criança é cidadã. Nós não estamos acostumados com isso. Encontrei com um colega vietnamita, foi uma experiência assim, muito forte. Ele, da minha idade, ele viveu em túneis, com as bombas caindo. Eu fiquei curioso com isso. Ele falou, mas por que vocês melhoraram muito? Aí ele, assim, meio tímido, meio isso, falou, Chico, eu acho porque nós consideramos que todos são vietnamitas. Você percebe? Muito duro isso, né? Que ele estava me dizendo que é verdade. Que aqui no Brasil a gente não considera todo mundo cidadão. A nossa batalha na educação é dizer, se vou considerar cidadão, vou considerar a partir da escola. Nós já fizemos isso, nós já colocamos essa criança na escola. Elas custaram para chegar na escola, mas agora estão na escola. Então, agora a gente tem que ter políticas, e em vários lugares tem políticas que buscam dar a essa criança as possibilidades que ela precisa. Eu acho que agora a gente precisa também reconhecer na síntese. Entende? Então, quando eu vou olhar, você não vem me dizer que tem aqui uma pessoa muito boa. Eu quero ver como que você está tratando os que precisam mais de você. E eu insisto, quando eu estou dizendo isso, eu não quero mediocrizar. Entende? Eu apenas estou comparando que nós temos um número muito grande que precisa da atenção da gente. Eu estou aqui vendo o Slido para também dar chance de vocês da plateia. Lembro, para quem esqueceu, que quem quer mandar alguma pergunta pode entrar no slido.com, #plenária, e mandar, que chega aqui para mim. Eu não vou poder fazer todas, mas eu estou olhando para as mais votadas. E eu vou te dar a chance de falar de Teresina, Chico. Uma das mais votadas aqui pergunta o que faz de Teresina um caso de sucesso, apesar da situação socioeconômica da capital. O secretário está aqui, né? O secretário Kleber está aqui. Eu já tive Teresina várias vezes e, claro, porque Ana Selva, me desculpa, né? Eu vou falar Teresina e de Recife. Quando a gente fala de Nordeste, você pensa em Recife, você pensa em Fortaleza, você não pensa em Teresina. Né? Aí eu fui olhar os números, percebe? Essa é a minha formação, a humildade, eu vou verificar os resultados. Eu comecei a observar que tinha umas coisas muito interessantes no público e no privado. Né? Lá atrás, há 15 anos atrás, tinha uma escola em Teresina, escola Meio Norte. Era uma escola que aparecia. Que história é essa? Quando eu comecei a calcular o efeito da escola. Né? Isso lá no público. Mas no privado também tem resultados muito interessantes. O Dom Barreto, eu não sou muito fã de rankings, mas o Dom Barreto, que é de Teresina, eu acho que o país aprende muito quando é uma escola de Teresina, que está no primeiro lugar, que tanta gente valoriza. Então, eu vi, isso eu não inventei, em estatística a gente fala um ponto discrepante. Eu fazia os cálculos do efeito da escola, comecei a perceber que a Teresina tinha essa satisfação. Agora, embora reconheça, é muito fácil. O prefeito esteve aqui hoje. Quem ouviu a fala dele? Vá ver as mudanças que ocorreram em Teresina. Elas não foram mudanças de política. Mudaram os partidos, mudaram um pouco, mas você vê uma linha ali caminhando. Né? Certamente, o que eu vejo ali é uma vontade de inclusão e de puxar para frente. Mas Teresina pode melhorar. Eu estava falando com o Kleber agora, né? Agora onde você está, você pode puxar para frente. Mas eu gosto muito, repetir, aliás, eu tive enorme satisfação de poder falar isso em Teresina. Imagina que Deus chega para você, eu vou te mandar de volta. E agora, você vai ser pobre, e você vai ser preto, e você vai ser mulher. Aí você fala, dá para escolher a cidade? Então, eu quero ir para uma cidade onde pobre aprende, onde negro aprende, onde as mulheres não são discriminadas.
brincando, eu estou rindo. Chico, nas suas pesquisas, nas suas andanças pelo Brasil, é uma curiosidade, eu sei que o seu olhar é de pesquisador, me parece um pouco teórico, mas bem pautado na realidade, bem pautado nas escolas, né, no chão. Você se deparou com boas práticas, que você acredita têm potencial para diminuir a desigualdade de aprendizagem entre os grupos? Você podia falar um pouquinho sobre isso? Esse é o santo graal, né? Todo mundo quer saber, escuta, como é que você vai resolver, né? Como é que o cantor falava, né? Que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Nós não temos hoje, e nem o país pode ter, uma pedagogia, tá? Mas a minha maneira de pensar, eu penso a partir da escola. Ou seja, um dia a diretora me perguntou, mas o que eu faço? Ali no aperto eu falei, você sabe o nome dos seus estudantes? O que eu estava pensando? É que no Brasil, se a criança some, não aprende, não acontecia nada. Quer dizer, a primeira coisa, a boa prática, ela nasce do envolvimento. Por isso que eu terminei falando, você tem que gostar da educação e dessas crianças. Mas a escola, foi o que eu falei, escola é aprendizado. A gente precisa, portanto, se perguntar, como é que a criança aprende? Ou seja, aqui na escola, por que esta criança aprendeu com tal professor e essa não aprendeu? Então, nós temos boas práticas espalhadas no país. E se nós tivermos agora, o que eu defendo, mais escola, com mais dinheiro, mais autonomia, essas práticas vão florescer. Então, ao invés de defender uma política geral, eu gostaria muito mais de dizer para a escola, dar o recurso para a escola e dizer mais que ela é responsável pelas crianças. Isso não foge, gente, da necessidade da pedagogia. Aliás, me perturba muito quando a gente, na educação, está falando de tudo e fala pouco de pedagogia. Tem melhores maneiras de ensinar do que outras maneiras de ensinar. Mas, Débora, eu não tenho uma resposta prontinha e eu acho que a gente tinha que perguntar aos secretários, as outras coisas, olhar os dados, ver o que está funcionando. No fundo, nós todos estamos fazendo isso, né? Nós estamos buscando aqui e ali, né? Mas eu não tenho uma resposta, né? Isso daí é pergunta de fácil. Se você tiver uma pergunta mais fácil... Pergunta mais fácil? Deixa eu ver. Eu acho que... Fiquei na dúvida se eu fazia ou não, porque foge um pouquinho... Eu acho que foge um pouquinho do tema, mas ela é mais votada. Então, eu vou jogar para o seu colo. A pergunta é... deixa eu ver se eu consigo refrasear. É sobre escolas cívico-militares. Tem gente... Muitas das pessoas da plenária querem saber como fica o aprendizado, quem é o ator principal, como elas afetam a desigualdade. A primeira coisa, entender, eu sou uma pessoa das evidências, dos dados. Então, o que acontece no Brasil? Eu disse isso, a gente adora a exclusão. Então, eu adoro fazer seleção e dizer que funciona. Quer dizer, quando eu estive no INEP, eu tentei dizer, gente, esse negócio de primeiro lugar no Enem é fruto da seleção. É uma escola pequena que tem 30, 40 alunos que estão super treinados. Só que isso é muito mais espalhado, né? As escolas técnicas federais, elas fazem seleção. As escolas privadas fazem seleção socioeconômica. As escolas militares fazem seleção. Ou seja, é muito fácil, fazendo seleção, juntar os melhores e produzir resultado. Não. Agora... A proposta dessas escolas é um pouco diferente. Vão ser colocados um conjunto de militares nestas escolas. Bem, há escolas que têm dificuldade de funcionamento tão grande que a presença de um grupo de pessoas organizadas, com direção, presentes na escola, vão fazer diferença. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que as escolas que receberem mais 10 pessoas de gestão, que estiverem ali todo dia, seguindo uma determinada, procurando fazer com que as rotinas escolares funcionem, isso vai funcionar. Eu preferiria que isso acontecesse sem este tipo de orientação. Então,
eu acho que nós precisamos enfrentar a violência, mas eu posso enfrentar a violência de diferentes maneiras. Ou seja, eu não sou muito fã da iniciativa, entende? Eu acho que é uma iniciativa que foge desta maior intervenção que a educação precisa. E eu termino, é para poucos, entende? Isso me perturba muito, né? Estou escolhendo aqui a segunda mais votada. A primeira pergunta, que mudam de ordem. Você falou de você é o homem das evidências, né? Então, dos indicadores. Os professores e gestores aqui na sala querem saber, na sua avaliação, qual será o destino das avaliações do IDEB, talvez do próprio INEP, para os próximos anos. Eu fui presidente do INEP e aprendi, o INEP é uma instituição em construção, o grande concurso do INEP ele ainda é recente, ou seja, os funcionários do INEP estavam, e agora ainda, mas num processo de qualificação. E o país e a educação depende muito daquelas pessoas. Deixa eu chamar a atenção para algo que está acontecendo. O censo, a partir de 2007, ele passou a ser feito por aluno. É tão impressionante isso que a gente sabe a trajetória de cada aluno. Esse aluno não desaparece, por isso é que eu gosto desse dado. Então, isso foi algo que foi desenvolvido e que está consolidado, que é importante. No entanto, o INEP passou esse ano por muitos altos e baixos, o que preocupa muito. E depois é um órgão técnico. Ele precisa ter uma administração que respeite as dimensões técnicas. Não dá para mudar nada de uma hora para outra, porque as coisas que estão ali, elas foram pensadas para atender a um problema específico. Por exemplo, construir a prova do Enem é um trabalho de 1 ano. É um trabalho cheio de idas e vindas. Não dá para alguém chegar e falar, não, vou mudar, vou fazer isso, fazer aquilo. Não. Então, me preocupa como que eu diria, essa falta de cuidado com essa joia, né, que ainda é um cristal, se cair vai esfacelar. E o país precisa disso. Então, eu preciso, para reconhecer a trajetória do censo, que aí a gente vai saber quem ficou de fora e quem é o que ficou de fora, como você falou, e eu preciso do INEP para saber se as crianças estão aprendendo. Gente, a novidade de 95 para cá, que hoje o meu aluno que levanta a mão, eu tenho direito de aprender o quê? A gente não sabia. Fala, que é isso, menino? Você não pode fazer essa pergunta, não. Hoje ele levanta a mão e fala, olha, eu não estou aprendendo nada. Vocês aí se viram. Então, é muito importante perceber que a avaliação dá voz a quem não tem voz. Então, essa é uma estrutura que tem que permanecer. Ela precisa de dimensão técnica, ela precisa de dentro para fora, ela precisa de visão de cidadania. Nós tivemos aí um ano difícil, entende? Mas eu entendo que também isso vai passar. Né? Porque o INEP, eu acho que na parte de educação básica, eu acho que absolutamente todo mundo reconhece a necessidade. Existe muita discussão hoje sobre como que a avaliação do ensino superior vai ser feita. Então, eu imagino que uma discussão que não foi feita anteriormente, eu prevejo algum tipo de mudança. Eu não sou completamente pessimista pela qualidade das pessoas que estão no INEP. Vai ter Enem, o Enem não vai ter nenhum problema, eu acredito, porque aquela pessoa que está ali está fazendo tocar o dia a dia. Mas o INEP não é lugar de ficar dando para uma pessoa desse ou daquela cor, né? É para reconhecer que aquilo tem uma função muito específica e importantíssima para a educação. Uma pergunta que apareceu aqui, é anônima, senão eu acreditava a pessoa que perguntou. Mas é algo que eu fiquei pensando quando você descreveu a aluna, que está mais desigual, dando um passinho para trás. A gente está falando de escola e do efeito da escola no combate a essa desigualdade, mas considerando o nosso país,
em que o racismo é tão estrutural, é estruturante, eu diria, da nossa sociedade, a escola consegue combater algo que está tão arraizado dentro da gente? A gente tem que ter clareza, nós somos da educação. Eu comecei dizendo, olha, os objetivos de desenvolvimento, a gente quer um mundo desenvolvido seja sustentável. São 17, não é só a educação. Percebe? Nós temos problemas que estão fora e que vêm para dentro da escola. Nós não temos condições de sozinhos resolvermos todos os problemas. Então, o problema do racismo é um problema da sociedade brasileira, não é um problema da escola. A escola tem que dar a sua contribuição. E como que ela vai dar a sua contribuição? Tem 1000 maneiras de ser. Por exemplo, na hora que você vai fazer um grupo, na hora que você vai dar atenção, todas essas coisas que a gente estava falando. Mas isso é função da escola, mas não é função só da escola. Eu acho que é muito importante. Nós trabalhamos na educação, mas nós somos cidadãos, cidadãs. Né? Então, a saúde, a assistência social, as grandes estruturas do país, elas têm, sim, que reagir a isso. Eu acho que não dá para falar disso sem falar da decisão, que foi uma decisão importante, que foi criar as cotas nas universidades. Quer dizer, eu estou lá na UFMG, o campus mudou, entende? Mudou completamente. É mais próximo do país. Né? Vocês me permitem falar isso, o pessoal da meritocracia, não, o vestibular é absolutamente igual para todo mundo. Aí eu dei um exemplo dizendo o seguinte, que é uma coisa técnica, eu sou das evidências. Se você pega 2 pessoas que têm a mesma nota, aí você pergunta, de onde que você tirou seus pontos? Aí, o que acontecia no vestibular da UFMG? Nós, classe média, os nossos filhos, acertavam todas as questões de inglês, porque já falavam inglês. Meus filhos e filhos de muitos de vocês têm aula de inglês desde todo sempre. Aí tem 120 questões. Eu primeiro faço as de inglês, acerto todas e faço rápido. Então, eu posso ter mais tempo para enfrentar a questão de física. Então, o brilhante, pobre e negro, ele perdeu por uma questão. Então, não era à toa que as questões que tinham mais efeito de nível socioeconômico eram as questões de inglês. Claro, porque o pobre não tinha aula de inglês. Percebe? Então, quando a gente diz, não, eu vou criar agora um jogo, uma regra um pouquinho melhor, entende? Tanto que é o que a UFMG está enfrentando. Os alunos que entram por cotas, eles são alunos que estão se saindo muito bem. Eles já eram muito bons. Quer dizer, é claro que se enraiveceu um grupo de pessoas que não era tão excelente e que ficou de fora. E foi substituído por aquela pessoa que morria na praia, né? Faltou uma questão, não sabia inglês, não vai ter jeito de saber inglês, né? Complicado, né? Mas isso é um avanço, o país está melhorando, nós precisamos melhorar mais. E vocês têm que melhorar mais a educação. Nós não estamos deixando tudo, né? Acho que eu vou terminar com isso, né? Geração 68 tinha uma música que falava assim, não acredite em quem tem mais de 30. A gente achava que ia passar o mundo a limpo e que seria um mundo fantástico, né? Não é o que a gente está deixando, né? Obrigado. Obrigado, Chico. Obrigado, gente. Bom.